Olá, meu nome é Glaucia Zanuto e hoje estou aqui com a doutora Karina Carvalhar. Ela é advogada, atua na área imobiliária e também direito de família e hoje é presidente da Comissão de Família da OAB. É isso, doutora? Olá, Gláucia, bom dia. É isso mesmo, prazer em estar aqui com você. Agradeço imensamente o seu convite. E atualmente estou como presidente nessa nova gestão de 2025 a 2027 da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Lapa. Recebi esse convite do Dr. Wagner, com a nossa vice-presidente, doutora Adriana Gomes. Fiquei muito honrada em presidir essa comissão, que é a minha comissão do coração, que eu já faço parte dessa comissão há muitos anos. E aí agora veio essa oportunidade de presidir essa comissão maravilhosa da nossa OAB. Doutora, é uma honra para mim aqui, né, que a senhora participe do nosso podcast. E vocês fizeram uma festa linda, né, Foi. doutora? Foi, nós tivemos aí a nossa solenidade de diplomação dos presidentes, né? Sim. Hoje nós temos, se eu não me engano, acho que são 28 ou 30 comissões temáticas na OAB, na nossa subseção. Com muita visibilidade, um trabalho excelência, de extrema qualidade, e são muitas comissões aí envolvidas, e eu agora, presidindo a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, fico muito honrada e lisonjeada, porque a gente tem um trabalho muito ativo na OAB. Então, hoje, a nossa Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, ela é dividida em grupo de estudos. Então, nós temos o grupo de estudos de família, o grupo de estudos de sucessões e o grupo de estudos de alienação parental. Esses 3 grupos de estudos, nós temos coordenadores específicos para cada grupo. Então, hoje, no grupo de sucessões, a gente tem a doutora Monetti como coordenadora, a doutora Paula Félix, que são as 2 coordenadoras do grupo de sucessões. No grupo de família e alienação parental, nós temos o doutor Leonardo Lacerda. Temos como vice-presidente a Juliana Bugalho e como secretária a Giovana Marinho, que inclusive trabalha comigo no meu escritório. E aí, com essa equipe maravilhosa aí que constituímos, estamos seguindo à frente aí todos os trabalhos da nossa comissão. Temos reuniões mensais de cada grupo de estudo. Esse grupo de estudo, ele visa totalmente a capacitação, o aperfeiçoamento, a atualização dos advogados como um todo. Sejam advogados novos, sejam advogados mais experientes. E o que a gente busca é exatamente essa capacitação. Nossa, doutora, realmente, e a doutora falando, e eu vinha eu pensando, né? A família é a estrutura da sociedade, né? Então, essa comissão é extremamente importante, até para os advogados se capacitarem, tanto em relação à legislação, quanto psicologicamente também, né, doutora? Sim, porque não é a letra da lei apenas quando a gente fala no direito das famílias, né? Que mudou até a terminologia. Hoje em dia a gente coloca aí a nomenclatura como direito das famílias, né? E na verdade o direito das famílias, ele traz como escopo essa advocacia totalmente humanizada, né? Obviamente, eu acho que todas as áreas aí de atuação, a gente tem que ter uma advocacia humanizada, mas, sobretudo, eu acho que a advocacia dentro da área da família, ela traz esse viés dessa humanização muito mais latente. E que é de extrema importância aí, porque a gente lida, naquele primeiro momento, com emoções, né? Com sentimentos. Então, a nossa ideia, justamente, sobretudo, além dessa capacitação, dessa atualização dos profissionais para atuação nesse mercado de trabalho da área da família, a gente tem uma multidisciplinaridade enorme. Então, nosso grupo, nossa comissão, hoje a gente tem quase 180 membros na Comissão de Direito das Famílias. E a nossa atuação lá dentro, além de advogados, nós temos psicólogos, assistente social, assistente técnico. Então, é uma multidisciplinaridade que é extremamente importante dentro da área da família. Nossa, doutora, são vários trabalho, profissionais, né? E eu fico muito feliz aí em capitanear essa nossa comissão do coração. Porque eu já estou na Comissão de Direito das Famílias desde 2016. Já Muita faz experiência, tempo. né?
Então, lá atrás, em 2016, na presidência da doutora Andréia Zago, eu fui coordenadora do Grupo de Estudos de Família. Depois, na presidência da doutora Maria Cristina, eu coordenei o grupo de alienação parental, juntamente com a doutora Adriana, que a doutora Adriana Gomes, a gente fala que ela gestou o grupo de alienação parental, né? O grupo de alienação parental, ele surgiu na pandemia, e de lá para cá, eu coordenava esse grupo em conjunto com ela. Então, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, me trouxe, assim, um conhecimento muito, muito mais abrangente e as necessidades dos nossos clientes, que eu acho que isso é o principal, né? Então, depois disso, dessa coordenação do grupo de alienação parental, que eu fiquei por muito tempo, desde quando a Adriana gestou esse grupo, e ela me chamou, junto com a doutora Maria Cristina, para coordenar. Aí, agora, eu assumi a presidência da Comissão de Direito das Famílias. Doutora, não é assim, né? Às vezes quem olha de fora pode falar assim, olha, é a presidente da comissão. Quanto tempo a senhora tá nessa luta, né? Com certeza. De estar ali naquele grupo desde 2016. Sim. Quer dizer, o ano que vem fazem 10 anos que você tá dentro, sim. né? Atuando, trabalhando, né? Em prol dessa matéria. E, na verdade, assim, o nosso trabalho dentro da OAB é um trabalho extremamente voluntário, né? Então, é um voluntariado, é um trabalho que a gente se dedica à causa, e eu acho que o conhecimento é tudo. E essa troca de conhecimento que nós temos com os nossos membros, com os palestrantes que a gente traz para essa atualização, essa capacitação, isso é fundamental. E eu gosto muito desse trabalho, já desde aquela época da coordenação e antes mesmo da coordenação, quando eu era somente membro das comissões. Isso, para mim, era extremamente gratificante. Por quê? Porque todas as comissões, eu já participei de outras comissões também, todas as comissões, elas trazem e elas têm esse viés do conhecimento, da atualização, da capacitação. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho. Que trabalho lindo. Eu fico muito feliz de estar aí em consonância com a nossa diretoria da OAB, representada aí pelo Dr. Wagner, doutora Adriana, vice-presidente, Dr. Wagner, o presidente, os diretores, e todos aí estamos nessa mesma página de um trabalho com muito afinco e de excelência e qualidade. Com certeza, doutora, estão fazendo. Aí. A doutora Adriana já esteve aqui e o doutor Wagner só promessas. Fica aí o convite no ar, hein? Fica o convite no ar. A última vez ele falou, doutora, eu vou. Doutora, e o que fez, né? O que lhe fez escolher essa honrosa profissão, né, de ser advogada? Como você decidiu, né, lá atrás? Era uma adolescente? Olha, eu vou te falar que eu era uma adolescente. Na verdade, eu acho que essa veia aí da advocacia, depois que eu fiz o meu teste vocacional, eu tive certeza absoluta de que era isso que eu queria. Não tive nenhuma influência familiar. A minha mãe é pedagoga, o meu pai foi comerciante a vida toda, minha irmã também é da área da educação, então toda a linha ali era para que eu seguisse a área da educação. Na época, quando eu iniciei o ensino médio, eu fiz magistério por uma livre e espontânea pressão, né, da família, porque todo mundo era da área do magistério, e naquela época a minha mãe tinha uma escola particular. Já estava encaminhada, olha, emprego certo, doutora. Estava encaminhada, e aí eu falei assim, então vamos por uma livre e espontânea pressão fazer magistério. E fiz lá os meus 4 anos de magistério. Mas quando chegou na faculdade, eu falei, não, eu não quero seguir esse caminho. O meu despertar é outro. E aí eu fiz o teste vocacional, eu já percebi essa tendência, essa vontade de atuação na área jurídica, e com o teste vocacional só me deu mais certeza disso. E foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou muito, mas legal. Muito realizada profissionalmente. Eu, num primeiro momento, logo depois que eu me formei na faculdade, no ensino médio, né, que eu fiz magistério, eu iniciei depois num trabalho onde eu trabalhava numa companhia aérea.
E aí, nessa companhia aérea, eu fiquei por 2 anos e meio. E como eu trabalhava na área de check-in, embarque de passageiros, eu fazia alguns voos quando tinha menores desacompanhados no voo. Então, aí eu estava com os meus 18 anos, 19 anos. E aí, me deu uma vontade de fazer o curso de comissária de bordo. E aí, eu falei assim... Só que eu já tinha entrado na faculdade. E eu estava no primeiro ano de Direito. E eu trabalhava assim, incessantemente, porque essa área da aviação, eu entrava no aeroporto às 5 horas da manhã, com 18 anos. Nossa. Saía 1 hora da tarde e depois eu dava aula no período da tarde para eu conseguir pagar loucura, a faculdade. Né? Então, são os desafios da vida. Sim. E que isso só agrega, né? É verdade. Mas aí, nesse período, quando eu iniciei a faculdade no primeiro ano e estava, né, nessa companhia aérea, eu pensei em fazer o curso de comissária de bordo. Mas aí eu tinha que trancar a faculdade. E eu falei assim, não vai ser a minha opção, porque... Ai, que bom. Eu acho que a profissão de comissária de bordo é uma profissão linda, mas eu acho que ela acaba tendo aquele tempo ali, aquela validade. Sim. E aí eu fiquei pensando muito, quando eu estiver nos meus 40, 50 anos... E eu não queria trancar a minha faculdade. Então, eu acabei saindo dessa área da aviação, e resolvi concluir os meus estudos. Nesse interim, veio a maternidade. Olha, que muito legal. nova. Eu estava com 21 anos quando eu tive a minha filha. E aí, por ironias do destino, eu tive que trancar a faculdade. Por uma questão da maternidade, enfim, dedicar aí um tempo para a filha, mas não deixei de trabalhar, nunca deixei de trabalhar. Eu acho que essa questão de ter a minha independência sempre ficou muito latente na minha vida, né? Pessoal, profissional. Então, aí eu continuei trabalhando na escola e, paralelamente, ali na maternidade, tive que trancar a faculdade. Mas, graças a Deus, depois de 3 anos, fiz só o primeiro ano da faculdade, depois de 3 anos, consegui continuar e concluir. Tinha certeza mesmo, Tinha né, certeza. doutora? Porque às vezes as pessoas param e não voltam, Não. Isso para mim estava predestinado. Eu tinha que fazer a minha conclusão e o meu graduação de o meu roteiro era assim, concluir a minha faculdade de Direito, porque isso já estava predestinado na minha vida. Que bom. E graças a Deus consegui concluir a faculdade. Em 2007 eu fiz a conclusão do bacharelado. E aí, nesse interim, quando eu estava praticamente me formando, né? Eu entrei na área jurídica, num escritório de advocacia tributário. No último ano, para concluir o estágio. Certo. Então, aí eu saí da área da educação, onde eu lecionava para ensino fundamental. E aí, eu saí dessa área da educação e falei, agora eu vou me dedicar 100% para a área jurídica, porque eu até precisava também concluir ali as horas de estágio, né? E aí, eu fui para esse escritório de advocacia, da área tributária, fiquei um pouco nesse escritório de advocacia, concluí o estágio que eu precisava, e aí, depois, eu fui para a área imobiliária, em 2007. E aí, logo que eu já tinha concluído a faculdade, eu já migrei para essa área imobiliária. Tive uma oportunidade muito boa, minha prima trabalhava na área imobiliária, e aí ela trabalhava na área imobiliária, mas na área de incorporação imobiliária. Era justamente naquela época que tinha os booms de lançamentos imobiliários. Então, eu consegui uma oportunidade dentro da área jurídica, mas eu ainda não tinha a ordem, né? Não tinha tirado a carteira ainda. Porém, era uma área que ela não... eu não tinha essa obrigatoriedade de ter a OAB para poder atuar, porque era uma área muito mais consultiva, né? Então, eu analisava os contratos dos clientes, eu acompanhava nos fechamentos dos processos ali de compra e venda de imóvel. Então, eu não tinha essa necessidade de ter a carteira para atuar. Então, aí eu fiquei nessa área imobiliária por muitos e muitos anos. Agreguei muito na minha profissão. Eu acho que a área imobiliária, ela me deu um gás, principalmente de network, de ter este contato, essa amplitude de conhecimentos mesmo. E aí, eu fiz a minha primeira especialização. Justamente porque eu estava ali naquele meio, né? E, obviamente, eu precisava dessa atualização. E aí, eu fiquei na área imobiliária de 2007 até 2013. Bastante, né? Muito tempo. Até 2013, exclusivamente na área imobiliária, né? E aí, chegou o momento que eu falei assim... em 2012, eu falei,
já tô aí naquela situação de que eu não preciso da carteira para trabalhar, mas o advogado, o bacharel, assim, parece que a gente não fecha um ciclo verdade. quando a gente não tira a carteira, né? Então, chegou o momento ali de 2007 até 2012 que eu falei assim, agora eu vou fazer um cursinho, porque aí a gente precisava de toda aquela atualização específica ali para o exame da ordem, né? Aí eu resolvi me dedicar durante 6 meses para isso. Então, durante os 6 meses, 1 ano, em 2012, por aí, eu falei, agora eu vou me dedicar exclusivamente a isso. E aí, prestei a primeira prova, passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí veio aquela decepção, né? Aí eu falei, não, mas então... E naquela época voltava para a primeira, né, doutora? Voltava para a primeira, você não aproveitava, Sim. né? Aí eu falei, então, eu acho que a dedicação tem que ser maior. Sim. Aí eu fiz um acordo nessa imobiliária que eu estava na ocasião, pedi uma licença para que eu conseguisse estudar aqueles próximos 6 meses com total afinco e dedicação, porque eu já estava ali predestinada que eu tinha que fechar esse ciclo e tirar a ordem, né? Sim. E aí foi justamente o que eu fiz. Aí, graças a Deus, na segunda vez que eu prestei, passei na primeira, passei na segunda, com a vermelhinha na mão, aí parece que você já fala, nossa, agora estou mais tranquila, né? Mas, na verdade, nós nunca estamos tranquilos, né? Porque aí vem aqueles novos desafios, né? Sim. E aí, eu permaneci depois em outro local, dentro da área imobiliária, sempre nessa condução de projetos de assessoria jurídica imobiliária na área consultiva. Comecei a trabalhar numa construtora, uma construtora bem conhecida no estado da Bahia, e aí ela montou uma filial aqui em São Paulo e eu comecei a coordenar o departamento de jurídico de vendas, especificamente dessa construtora, que a gente chama de house, né? E aí eu fiquei nessa construtora por um certo tempo, depois eu fui para uma outra construtora no Rio de Janeiro, consolidada no Rio, mas que também tinha uma filial aqui em São Paulo, e eu aí sempre coordenando esses jurídicos de venda, né? Eu tenho essa veia comercial, e eu adoro isso. Então, aí, e esse advogado da área jurídica de vendas, ele tem que ter um tino comercial muito grande, porque a gente tem que andar ali junto com o corretor, né? Obviamente que a gente quer trazer para o cliente a segurança jurídica necessária, mas a gente também precisa tomar muito cuidado a forma que você aborda determinadas questões ali com relação a esclarecimentos contratuais, porque isso pode afastar o cliente aí da compra e venda do imóvel dele. E aí o corretor, aí você se torna o vilão do corretor, né? Então a gente não pode se tornar o vilão do corretor. Então, eu sempre tive muito esse tino comercial para trabalhar junto com os corretores, que eu achava isso de extrema importância, porque eu tenho que andar junto com eles, né? E aí continuei nessa área imobiliária, que é uma área de grande paixão, inclusive hoje ela também é o meu carro-chefe do escritório, né? E aí fiquei nessa construtora durante alguns anos, nessa do Rio de Janeiro, que tinha uma filial em São Paulo, e chegou um determinado momento, em 2016, essa construtora não conseguiu segurar, essa house, né, da construtora, não conseguiu segurar a estrutura dela aqui em São Paulo e ela fechou. E aí eu falei, agora então é o momento de sair dessa zona de conforto da CLT e eu vou montar meu escritório. Que já era algo que eu já tinha muita vontade, mas faltava aquele empurrão, né? E às vezes a gente precisa, né? Desse empurrão para falar, vai, que você consegue, né? É isso mesmo. E aí eu falei, agora eu tenho 2 opções. Essa construtora faliu, estou desempregada. Eu fui a última, literalmente, a apagar a luz, porque eu tive que fazer todo o processo ali de demissão dos funcionários. Não tínhamos muito, mas tive que fazer todo esse processo. E literalmente a última a apagar a luz, né? E aí eu falei, agora, ou eu busco uma oportunidade profissional na área imobiliária, e aí, graças a Deus, com esse network eu conseguiria, ou eu agora assumo de corpo e alma esse meu desafio, e vou montar meu escritório. E aí tem aquelas questões que a gente sabe, grana, né? Então, como que a gente monta um escritório começando do zero? E o cliente? E o cliente, a e estrutura. O aluguel. E aí a gente precisa compor essa logística toda, né? E aí eu lembro que esse meu chefe, ele falou assim,
Karina, vamos tentar fazer um acordo dentro do processo, dentro de um acordo trabalhista, pelo menos para você conseguir levantar o seu FGTS, porque eu estava nessa empresa há 5 anos. Então, levantando o FGTS, talvez ali eu poderia dar aquele impulso inicial, né? Sim. E, obviamente, tinham várias guias de FGTS que não tinham sido recolhidas e tudo mais. Fizemos um acordo, consegui levantar esse FGTS, que na época não era muito, mas graças a Deus eu consegui montar a minha estrutura do escritório. Que legal. E nessa estrutura era assim, vou alugar agora um local para o meu escritório, mas eu não consigo pagar um aluguel de uma casa e o aluguel de um escritório. Então, a opção foi, aluga-se um sobrado, moro em cima e o escritório fica embaixo. Que legal. E isso foi, assim, muito... E eu acho que essa fase da minha vida foi uma fase muito, muito desafiadora. E isso exatamente nesse ano aí de 2016, porque tudo aconteceu, né? Aí eu perdi esse trabalho, eu me divorciei, e aí eu já estava também, nessa ocasião eu estava num imóvel em que o dono desse imóvel era um grande amigo meu, era um imóvel alugado, e ele precisava desse imóvel para vender. E ele é uma pessoa que me ajudou muito, assim, no decorrer da minha vida, eu sou muito grata a ele. Hoje ele é um comerciante lá da Lapa, ele é a esposa dele, Eles têm uma loja lá na Lapa, chama Genesi Ivoneide. Eu sou, assim... É loja do quê? Loja de roupa, eles têm um comércio. Gente, pode fazer o jabá, olha. BMG Modas. Opa! Eles têm um comércio lá na Lapa. Eu compro lá, Você viu? compra lá? Eu compro lá. Genesi Ivoneide. Eu vou te falar que são os anjos na minha vida, viu? Que bênção. São os anjos na minha vida. Tem pessoas que aparecem na nossa vida Sim. e que você fala assim, gente, não é da minha família, mas é como se fosse, né? Às vezes a gente tem muito mais afinidade, né? E aí eu lembro que nessa ocasião, eu estava num processo ali de divórcio, né? E aí... Que não é fácil, Que não né, é fácil. doutora? Então, juntou tudo ali, né? Esse fechamento de ciclo nessa empresa que eu estava, o processo de divórcio, e aí esse casal chegou, me deu essa oportunidade de morar num imóvel que eles tinham, para pagar um valor de um aluguel muito menor do que o valor de mercado. Então, eu falo que eu só tenho gratidão. Muitas pessoas que apareceram na minha vida, eu tenho muita gratidão, graças a Deus. Anjos, eu acho né? que aquilo que a gente emana para o universo, muitas vezes a gente tem de volta, né? É verdade, E isso é doutora. muito bom. E aí... Nessa finalização, infelizmente, ele teve que vender esse apartamento. E eu falei, eu vou sair do seu apartamento porque eu só tenho gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. E aí foi quando eu aluguei essa casa. Então, tudo aconteceu naquele momento ali. O divórcio, o desemprego. Um ano de desafios, né? De desafio, divórcio, desemprego e... Karina, precisa desocupar o meu imóvel. Eu falei, ok, bola pra frente... Vamos para esse novo desafio que eu acho que talvez era isso que eu precisava. Eu precisava sair daquela zona de conforto da CLT, né? Sim. E aí foi quando eu montei esse escritório, que eu mudei para essa casa, para esse sobrado. E aí o meu escritório era embaixo e a minha casa era em cima. Era na Lapa mesmo, na Lapa, doutora? na Rua João Pereira. Ah, tá. Uma travessinha ali também da 12 de outubro, muito próximo. E aí eu fiquei nessa casa por 3 anos, 2 anos e pouquinho. E logo depois que eu saí dessa casa, eu fui para um outro prédio comercial, uma outra casa, só que aí as coisas melhoraram, né? Então, assim, montei esse primeiro escritório lá e aí eu fiz uma parceria com um advogado, que inclusive era um advogado da área tributária. Ele, inclusive, faleceu ano passado, o Dr. Roosevelt, um advogado lapiano também, muito conhecido ali na região da Lapa, e ele era meu vizinho. Então, como eu estava com aquele escritório, a gente criou uma relação de amizade muito bacana. Ele começou a divulgar muito o meu nome ali na Lapa. Olha que ótimo. Outro anjo na minha vida, Sim. eu e os meus anjos. E aí, ele começou a divulgar muito o meu trabalho, eu comecei a fazer muitas parcerias, ele me indicava muito cliente, o Dr. Roosevelt foi um anjo na minha vida. E aí, com isso, eu consegui fazer essa captação. E eu tinha, como era uma casa, né? Eu tinha uma placa enorme lá fora. E aí, naquela época, eu achava que a placa poderia me trazer uma captação de clientes. E, na verdade, eu acho que hoje em dia a advocacia é totalmente de confiança, credibilidade, a indicação de que você faz um bom trabalho e você vai naquela linha e naquele ciclo de quem indica, né? Sim. Então, aquela placa, para mim,
acabou não representando, assim, muitas questões de captações de cliente, porque ela não me trouxe uma captação de cliente. Um trabalho, sim, efetivo, com excelência, com qualidade, com comprometimento, com responsabilidade, trouxe isso. E essas indicações também que fizeram toda a diferença, né? E aí, chegou num determinado ano, depois de uns 2 anos com o escritório de advocacia junto com a casa, aí eu falei, agora eu preciso separar. Então, agora eu já estou com condições de mudar. E aí, eu consegui separar a minha casa e separar o escritório. Estava naquele momento de pagar 2 aluguéis e ter condições para isso, graças a Deus. Que legal, né, doutora? E vivendo questão de 100% trabalho. da minha advocacia. Sim. Porque, graças a Deus, assim, eu tenho uma família muito bem estruturada, mas financeiramente... Cada um ali responde pelas suas Pelos dívidas, seus né? boletos. Pelos seus boletos, né? Então, aí eu, graças a Deus, tive essa condição de separar o escritório, e aí eu montei o escritório inclusive com a doutora Adriana Mantovani, que ela hoje já foi minha sócia lá atrás, e depois a gente migrou para esse novo escritório que nós estamos hoje. Então, tudo isso foram desafios que me fizeram crescer muito, muito. E aí, hoje estou num prédio comercial. Aí, depois que eu fiquei mais 5 anos nesse outro escritório, logo que eu saí, consegui separar a casa do escritório. Fiquei por mais 5 anos nesse outro escritório, e aí consegui dividir as despesas com essa minha sócia, a doutora Adriana. E aí, logo depois, eu consegui comprar o meu apartamento. Graças a Deus, comprei meu apartamento. Hoje estou lá com a minha estrutura da casa, separada do escritório. Hoje estamos num prédio comercial, que inclusive, né, descobrimos aí, agora... 5 minutos antes da nossa reunião, do nosso podcast aqui, que nós somos vizinhas, né? Sim. E não sabíamos. Então, hoje eu tô nesse... E agora parceiras, né, doutora? Isso é muito bom, né? E hoje eu atuo nessa área de direito de família, das famílias, civil e direito imobiliário, que é o meu carro-chefe no escritório. E estou lá no meu escritório, bem estruturada, graças a Deus, com muitas parcerias, porque eu acho que o direito é isso, a advocacia é isso. Nós não temos concorrentes, nós temos parceiros, né? Sim, sem dúvida, doutora. Eu acho que isso é fundamental, ter parceria. Então, hoje, o dinheiro está na mesa e eu não vou negar cliente. Mas, obviamente, eu acho que a gente tem que ter a noção e a consciência que não dá para a gente atender tudo. Sim. Então, nesse ponto, eu sou muito criteriosa para atuar naquilo que eu sei que eu tenho a expertise. Então, a minha expertise é a área de direito imobiliário, onde foi minha primeira especialização. A minha segunda, depois veio a pós-graduação em direito de família, direito civil, processo civil, com ênfase em direito de família. Então, essas são as minhas áreas de atuação. Lá no escritório, a gente atua em direito previdenciário, trabalhista, tributário, empresarial, mas aí nós temos aí as parcerias, né? Vários outros parceiros advogados que são extremamente competentes aí dentro das suas áreas de atuação, que quando, obviamente, eu tenho um cliente que precisa de um advogado especialista ali na área trabalhista, eu trago esse meu parceiro, esse meu colega, e ele vai lá atuar aí junto comigo em parceria nessas demandas. Nossa, doutora, que legal. E a parte imobiliária que a doutora fala, qual efetivamente é o trabalho que a senhora exerce nessa área imobiliária? Então, por toda essa experiência aí de mais de 10 anos, né, quase 20 anos dentro da área imobiliária, eu trabalhei com muitos corretores de vendas, né? E esses corretores hoje, eles são corretores autônomos. A maioria deles, eles são corretores que têm as suas próprias imobiliárias. Ou nem tem imobiliária, são corretores aí credenciados, obviamente, pelo Cresce, mas que não têm essas imobiliárias. Então, eles fazem a minha contratação, justamente a minha prestação de serviço, para dar toda essa assessoria jurídica, esse respaldo, tanto para o comprador quanto para o vendedor, naquela due diligence, que é justamente a emissão de todas as certidões, você analisar a viabilidade aí documental sobre aquele negócio que está sendo tratado. Eu faço a parte de elaboração do contrato, acompanho esses clientes até a escritura. Então, o trabalho hoje que eu faço de assessoria jurídica imobiliária com esses corretores é um trabalho muito completo. Então, ele não vai somente daquela elaboração
avaliação e análise de um contrato de compra e venda. Ele é muito mais do que isso, né? Principalmente essa due diligência é importantíssimo para você garantir, né? E assegurar toda aquela segurança jurídica que o negócio necessita. E aí, esse acompanhamento. Então, eu faço toda a parte da lavratura da escritura, juntamente com o cartório, faço a emissão da guia lá de TBI, levo este contrato até o cartório de registro de imóveis para fazer a verbação e entrego essa escritura e essa verbação na mão do cliente. Então, é um trabalho extremamente completo mesmo, do início ao fim. E aí, ele pode falar que ele é dono e proprietário de um imóvel com toda a segurança jurídica que a doutora proporciona, né? É isso mesmo. É uma matéria extremamente importante, né, doutora? Às vezes a gente vê vários casos que ou o contrato foi mal elaborado, né, e ficou ruim para alguma das partes, ou depois não conseguiu fazer a verbação da matrícula do imóvel. Então, essa assessoria jurídica é fundamental, né, Glaucia? Sim. E eu acho que, e o que eu fico, assim, mais contente em todo esse trabalho que eu faço, é que esses corretores que eu atendo hoje, eles são corretores que eles confiam muito no meu trabalho e são os meus fiéis escudeiros, né? Sim. E aí eles falam, Karina, eu gosto muito de trabalhar com você, porque você passa essa segurança, essa credibilidade para o cliente, e é aquela coisa, eles não vendem a todo custo. Então, obviamente, se a gente vai fazer lá uma due diligência, a gente verifica que aquele negócio jurídico, ele não é viável para as partes, eventualmente tem algum tipo de ação judicial que pode comprometer sobremaneira, causar um prejuízo para aquele comprador. A importância das certidões, né, doutora? Que vai causar um futuro problema para aquele comprador. Então, a gente já fala, para tudo, não vamos seguir adiante, porque isso é inviável e isso pode causar um prejuízo lá na frente irreversível. Então, hoje, eu acho que isso que é muito importante, porque os corretores, eles sabem que eles podem contar com esse meu apoio jurídico comercial, que eu sou muito comercial, tô ali de mão dada com eles, só que tudo tem o seu limite e a gente precisa ter essa ética e esse compromisso, essa responsabilidade profissional. Então, eu ando muito bem com eles, principalmente por isso, porque eles sabem que se eu verificar a inviabilidade do negócio, a gente não vai seguir. Sim. E não é uma comissão imobiliária deles ou os meus honorários advocatícios que vai ultrapassar esse limite dessa ética e responsabilidade que a gente tem aí com cada cliente nosso. Doutora, já tá contratada. Isso é muito bom, né, Eu já Glaucia? vou sair daqui que eu já tô pensando aqui os casos que eu preciso conversar com a doutora. Mas eu vou te falar, você sabe que isso faz uma diferença enorme, né? E eu acho que todos os profissionais têm que ter essa consciência, né? Sim. São tantos clientes que vieram dessa assessoria jurídica imobiliária, dos corretores, e depois eles me procuram, deixo o telefone deles lá na agenda e falam, Karina, eu tô com um negócio agora jurídico que eu preciso fazer. E aí eles resgatam o meu contato, e aí a gente vai ampliando aí a nossa rede de relacionamento, né? Doutora. Porque advogado é isso, né? Advogado é vendedor, né? A gente tem um produto ali na nossa prateleira. E a gente tem que saber vender, obviamente, com toda a questão de ética, profissionalismo e responsabilidade. Com certeza. É por aí. E nessa área imobiliária, com todo esse período de experiência, né? Todos esses anos, a gente quer saber um caos. Tem algum caso da área imobiliária? Olha, assim, todas essas minhas assessorias jurídicas imobiliárias, ele é um trabalho muito consultivo, né? E graças a Deus são trabalhos mais tranquilos de quando a gente analisa a situação e vê que não é possível mesmo a questão de dar prosseguimento na condução ali da compra e venda. Normalmente é por impeditivos de ações judiciais cabeludas, né? Sim. Então, aí, quando acontecem essas situações, a gente já coloca um basta ali e fala, não dá. Não é viável. Não é viável. Então, são casos que não são, assim, de muita complexidade no sentido de dizer, nossa, esse foi um caso que me chamou muita atenção e eu deixei de efetivar a venda por isso. São situações que a gente vai explicar para o cliente qual que é ali o impedimento legal e restritivo do negócio e aí
declina se o corretor procura outro imóvel para ele. E tá tudo certo. Entendi, ótimo. Doutora, e fora essa área, a doutora faz família. Família tem que ter caso. Não, Família tem que ter caso. O consultivo, temos os casos, mas são os casos mais corriqueiros, Sim, né? sim. Que é o meu carro-chefe ali dentro do meu escritório. Mas aí foi o que eu te falei. Logo depois que eu montei o escritório, eu já tinha essa especialização na área imobiliária que eu trouxe para o meu escritório. Mas aí eu percebi essa necessidade de ampliar os horizontes e fiz essa pós-graduação e essa especialização em direito civil, processo civil com ênfase em direito das famílias. E aí o direito das famílias, eu vou te falar que o direito das famílias me abraçou. Me abraçou. E aí o direito das famílias é por amor. Que legal, doutora. É por amor. Aí esse a gente tem muitos causos, né? Um é por um é financeiro, mas assim, o direito imobiliário, eu acho, hoje, né, a minha atuação no direito imobiliário... É que é mais técnica, ela né, doutora? Mais técnica, mais objetiva e mais rentável momentaneamente. Sim. Então, o direito imobiliário, hoje ele me traz essa questão da rentabilidade com mais rapidez, né? Porque hoje, assim, um processo de assessoria jurídica imobiliária, se ele correr tudo bem ali, dentro de um mês a gente assina o compromisso de compra e venda, faz toda essa parte de due diligence, faz a escritura de compra e venda, a verba no cartório de registro de imóveis e tá resolvido. Nada então, como resolver administrativamente no judicial, esse é um processo totalmente consultivo, né? Diferente daquela atuação na área de direito das famílias, né? Porque a área de direito das famílias, por mais que a gente, muitas vezes, né? Porque eu falo que eu tenho um viés muito advocacia participativa, conciliatória, que eu acho que isso é essencial, mas nem sempre funciona, né? Porque a partir do momento que você está com aquela advocacia colaborativa, humanizada, que é necessário dentro da área do direito da família, você precisa que a outra parte também tenha essa mesma predisposição, né? Sim. E eu vejo em muitos casos, que aí a gente tem muitos casos, né? Que quando você tem ali o seu cliente envolvido emocionalmente, primeiro que a gente precisa, assim, não adianta o advogado falar, eu só vou tratar da questão jurídica do caso. Gente, quando esse cliente chega na sua mesa, ele tem muitas dores. As dores emocionais. E não tem como você falar, olha, a gente só vai tratar das questões legais aqui. Eu acho que a gente precisa ter essa advocacia humanizada. O direito de família, ele requer isso. A advocacia humanizada é fundamental no direito das famílias. Se você não tiver esse viés dessa sensibilidade, desse acolhimento, de você escutar, de você ter essa atenção especial, não adianta. E assim, e tá tudo bem se de repente o advogado não tem esse viés, até porque o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Exatamente, é verdade. Tá tudo bem, mas eu acho que a partir do momento que você se prontifica e você tem essa predisposição para atuação na área das famílias, a gente precisa ter um olhar diferenciado, um olhar humanizado, um olhar acolhedor. Porque esse cliente chega no seu escritório com muitas dores. Num dos momentos mais difíceis da vida, né, dores doutora? Emocionais, né? É um luto, né? É um luto. Eu vi uma publicação da doutora, que a doutora falava em relação a uma cliente que perguntou em relação ao casamento, né? Instituição familiar. Conta pra gente. Foi esse daí um dos meus posts que inclusive está em destaque no meu Instagram, né? Então, essa cliente foi um divórcio tranquilo, porque foi um divórcio consensual, não tinham filhos, cada um, graças a Deus, tinha a sua renda, então um não dependia financeiramente do outro. Era um casamento que foi muito equilibrado, mas que, enfim, por questões aí pessoais, colocou-se aí um ponto final. E nós fizemos esse divórcio, inclusive, no cartório. Mas aí essa cliente me perguntou nesse dia, né? Ela falou, doutora... E foi justamente num sábado que nós assinamos esse divórcio, onde tinham vários casamentos sendo realizados ali, né? Casamento civil ali no cartório. E aí ela perguntou, você acredita na instituição do casamento? Aí eu falei, eu acredito. Eu acredito na instituição do casamento. Eu acredito sim nessa base familiar. Mas, Glaucia, eu te falo, eu acredito sobretudo que você precisa ter a sua tranquilidade, a sua paz de espírito. E eu acho que casamento... ele tem que ser consolidado desde que... E mantido, consolidado e mantido, desde que ele te traga uma paz.
um sossego, um bem-estar. Mas a partir do momento que a pessoa começa a conviver num casamento onde você não está tendo paz de espírito, você não está tendo tranquilidade, você começa a afetar muito a sua área emocional, ao ponto de que você já começa a se perder de você mesma, aí eu acho que é um momento de refletir. Sim. E falar até que ponto que esse relacionamento vale a pena, né? Porque eu acho que o nosso amor próprio tem que estar acima de tudo. Com certeza. Eu sou, às vezes, até muito radical com relação a isso, né? E eu acho que a idade vai passando também. Hoje eu sou divorciada, eu moro sozinha, tenho uma filha de 24 anos e ela já é casada. Então, hoje eu vivo muito aquele ambiente ali, Carina, casa, escritório. Coloquei na minha vida ali as minhas atividades físicas ali que eu acho que eu preciso e eu necessito desse momento. Mas hoje eu vivo ali aquele momento da Carina por Carina mesmo. E aí eu acho que com o passar dos anos, quando a gente começa a ter essa vivência de vida assim, com essa solitude, né? E solitude não é solidão. E eu acho que quando a gente começa a ter essa percepção da solitude, vai passando os anos, a gente vai ficando mais resistente e muitas vezes intolerante de conviver com o outro, né? Sim. E isso também não é bom. A gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo eu penso, se for para eu me envolver num relacionamento de união, de casamento, tem que ser uma coisa que vai ter que me agregar muito. Sim. Porque se não agregar, não faz sentido para mim, né? É verdade. E eu acho que o casamento é isso. O casamento tem que somar, o casamento tem que agregar, o casamento tem que te fazer bem. E a partir do momento que você não sente isso, e isso invade o seu emocional a tal ponto que você começa a se perder de você mesma, aí eu acho que é aquela coisa. O casamento, ele pode ser... muitas vezes, obviamente, uma alegria, mas muitas vezes ele pode ser um livramento também. Sim. Dependendo daquela situação que a pessoa vive e se enquadra, né? Com certeza, doutora. Eu tenho uma filha de 16 anos e a gente estava conversando esses dias, né? E com a minha irmã também, que na verdade... o momento da vida onde a gente faz essa escolha de um casamento, dependendo, né, da maioria das pessoas... você ainda está muito imatura, né, doutora? E às vezes você não faz as escolhas corretas, né? Deveria ter direito consultivo também. Antes do casamento, olha, vamos alinhar aqui os objetivos fazer um test de drive, vida, né? Exatamente, porque é uma decisão muito séria, né? É uma decisão muito séria e às vezes as pessoas estão no forte da emoção ali, né? E não analisam de uma maneira racional, Sim. que também é necessário, né? Acho que tem que ter emoção e racionalidade, porque é um parceiro de vida, né? Eu acho que essa racionalidade, sobretudo, é fundamental, né? Sim. E é o que você falou. Muitas vezes, principalmente quando você se relaciona, você casa com uma idade aí, ainda que não tenha essa maturidade, né? Sim. O meu primeiro relacionamento, que foi com o pai da minha filha, eu tinha 21 anos. Sim. Então, assim, qual a maturidade para uma escolha tão importante? Para uma escolha tão importante, né? E ainda já agregando ali aquela maternidade aos 21 anos, uma maternidade precoce, né? Sim. Então, são coisas que, obviamente, lá atrás eu não avaliei. E se eu tivesse avaliado, acho que eu não teria casado, Sim. né? Ou se tivesse, de fato, mantido o relacionamento, teria mudado o rumo das coisas e talvez ter agido de uma outra forma, enfim. E isso a gente fala mais como um alerta para não digo adolescente, mas para as jovens, né, doutora? Sim. Que de repente estão ali pensando em se casar. Hoje em dia o pessoal casa muito rápido. Antigamente a gente tinha um namoro, noivado, não é? Tinha lá aquela
reunião fase de noivado, ali, né? De né? conhecimento, né? Exatamente. Aí Às vezes depois que você casava. eu acho que hoje as pessoas acabam atropelando, né? Sim. E uma coisa assim que eu vejo que muitos, principalmente os casais mais jovens, né? E eu percebo isso. Você sabe que eu até tive um casal que me procurou no meu escritório para fazer uma união estável, e eles tinham estabelecido ali que a união estável deles seria pela separação total de bens. E eu acho que às vezes as pessoas, Glaucia, têm dificuldade de compartilhar isso com o parceiro, né? Que vai ser seu parceiro de vida. E eu, sinceramente, eu acredito que você precisa jogar ali as cartas e colocar as cartas na mesa antes de você formatar esse relacionamento. Por quê? Porque depois as coisas podem ser muito complexas ao longo do caminho, né? Então, principalmente com relação a essa questão de regime de bens, se você eventualmente já tem um patrimônio, já tem uma situação mais consolidada, eu acho que hoje as pessoas precisam encarar com mais naturalidade essa questão de você chegar para essa pessoa e dizer, olha, vamos, a partir de agora, estarmos aí numa união estável ou num casamento, né, enfim, né, nas suas formalidades legais, mas eu acho interessante que seja pela separação total de bens. E tá tudo bem. Cada um administra seu patrimônio. E isso não impede de você constituir também o patrimônio com esse seu companheiro. Mas eu acho que ainda as pessoas têm dificuldade de ter esse tipo de conversa com seu parceiro. Principalmente no sentido também, vamos determinar aí como que vai ser a questão das despesas. Sim. Hoje em dia, a gente tem uma situação de igualdade, entendeu? Então, você entra na minha vida para agregar, para somar, não para diminuir. Sim, né? Sem dúvida. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais essa consciência do diálogo. E eu acho que a maioria dos casamentos, eles acabam sendo muitas vezes rompidos por essa falta de diálogo. E aí, no meio desse caminho, aparecem todas essas complexidades, essas dificuldades, essas indagações, que se tivesse colocado ali aquele ponto, olha, a minha opinião sobre essa situação é essa. Então, vamos já definir? As coisas poderiam fluir muito melhor, né? É verdade. Mas, enfim, são relações humanas, né? Sim, são relações humanas e eu acho que tudo serve de experiência. Eu passei por 2 relacionamentos de casamento, não deram certo, mas, obviamente, foi bom enquanto durou e teve os seus propósitos e o lado positivo, né? Com certeza. Mas, enfim, eu acho que cada um precisa saber até que ponto você consegue suportar determinadas situações. E se você não se enquadra dentro daquela situação mais ali, eu acho que por mais que você tenha uma família constituída, consolidada, a gente tem que pensar na nossa importância como pessoa, como o ser individual. Com certeza, doutora. Acho que isso é fundamental. Uma aula, eu falo né? muito, uma viu? aula, eu falo demais. Não, é isso. Mas assim, eu acho importante, sim, a gente falar desses temas, porque são temas que às vezes as pessoas passam sem dar a devida importância, né? Sendo que se realmente conversar, acaba, né, resolvendo talvez alguns problemas, né? Sim. E, doutora, e como hoje a doutora concilia a vida profissional com a vida pessoal? A senhora já me falou que vai para academia, que dessas 2 horas você não faz. Eu vou te não falar, abre mão. Eu vou te falar que assim, isso para mim foi uma dificuldade eu estabelecer limites comigo mesma, porque eu sou uma pessoa extremamente workaholic. Literalmente, assim. Eu chego no escritório, não chego tão cedo, meu horário do escritório é entre 9 e 10 horas da manhã, mas, em compensação, eu trabalho até de madrugada, todos os dias. Então, do ano passado para cá, no meio do ano passado para cá, eu percebi que eu precisava estabelecer limites, porque o meu corpo estava cobrando isso. Então, assim, e o desgaste mental é muito grande, né? Principalmente quando a gente lida com essas questões da esfera da família, a gente traz uma carga muito pesada que a gente precisa falar, não, calma, deixa eu recalcular essa rota, porque alguma coisa aí tá fora do eixo, né? E aí, do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, eu falei,
eu vou assumir esse compromisso de 2 horas do meu dia é para mim. Então, hoje eu entro no escritório entre 9 e 10 da manhã, vou até às 7 da noite. 7 horas eu arrumo a minha malinha e vou para minha academia. Aí eu fico na minha academia lá das 7 até as 9, 7h40, né? Que é o horário da minha primeira aula, e vou até as 9h30. 9h30 vou para casa. Se eu tiver alguma demanda ainda de trabalho, eu trabalho, ok, finalizo o meu dia, porque aí eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade com os nossos compromissos e os nossos prazos, porque também advogado é assim, né? O tempo o prazo em cima de prazo. E o WhatsApp da doutora? Como é que é o WhatsApp? É difícil, viu? E aí, se precisar trabalhar de final de semana, a gente trabalha de final de semana, mas eu acho que a gente tem que ter essa dosagem. E eu tô aprendendo a ter essa dosagem. Eu acho que eu ainda preciso de mais, porque eu percebo o tanto que eu sou workaholic e eu falo, eu preciso desacelerar. Mas já foi o primeiro passo. Só de fazer a matrícula na academia do meio do ano pra cá e manter isso, eu acho que já foi um primeiro passo, assim. E manter, né? Porque atividade física eu já fiz várias vezes, mas você faz, daí você para, você faz, você para. Agora não. Agora eu tô nesse propósito e eu preciso disso. Eu preciso e eu tô me sentindo bem com essas novas atribuições que eu coloquei na minha vida e que eu tô priorizando. Sim. Né? E eu preciso priorizar. Mas hoje, assim, a minha vida é muito trabalho, demais. A minha família, hoje que eu te falei, a minha filha não mora mais comigo, né? Ela casou em 2023, então hoje ela tá com a casinha dela, com o marido dela, mas a gente tem um contato diário, é uma pessoa extremamente presente na minha vida, nossa conexão é gigantesca. A Giovana, filha única, filha né? única, Giovana. A Giovana, eu falo que a Giovana foi a melhor parte de mim. Ai. Eu me emociono, porque a Giovana é tudo pra mim. Que bom, né, doutora? Eu tenho uma família, eu sou muito abençoada. Eu tenho uma família muito abençoada, sou muito grata pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai é falecido, faleceu ano passado. Meu pai trabalhava comigo no escritório. Olha. Depois que ele sempre foi do comércio, né? E aí, logo que ele já estava com a idade mais avançada, já não conseguia mais trabalhar, se aposentou. E aí, ele também não conseguia ficar parado. E aí, ele falou, eu vou ficar trabalhando com você no escritório. Aí, eu falei, vamos comigo. E ele ficou nessa jornada aí dos seus últimos 5 anos de vida comigo no escritório até o último dia de vida dele, que ele faleceu ano passado. Mas sempre nessa predisposição. E aí, eu tinha uma coisa que é muito engraçada. Hoje em dia, a gente tem toda a nossa tecnologia de controlar os nossos prazos por planilhas, né? Sim. Então, tem lá o programa do nosso software jurídico e tal. Mas eu precisava trazer uma atividade para ele dentro do escritório para que ele começasse a ter mais, assim, essa questão de memorização, que já estava um pouquinho ali, né? Falhando com a idade. E aí, eu comecei a fazer fichas de processo. Então, todo cliente tinha uma fichinha de processo. A gente imprimia as publicações todos os dias. Que legal. E aí, ele colava essas publicações nas fichas de processo e acompanhava os meus prazos. Sim. Então, tem uma lousa grande lá no escritório e ele que acompanhava os prazos dos processos. E isso ficou por 5 anos. Aí, ele começou a despertar uma coisa assim de, nossa, que legal. E ele queria sempre estar envolvido com os meus casos do escritório, o que eu estava fazendo, qual era o caso de família. Quando tinha que ir num cartório, ele ia comigo. Eu falo que ele era meu chaveirinho, onde eu ia, ele ia atrás. Doutora, fez toda a diferença, tanto para você quanto para ele, né, doutora? Muito. E tanto que ele começou a gostar tanto desse mundo jurídico que quando ele chegou, meu pai faleceu com 79 anos. Quando chegou nos seus 72, mais ou menos, ele prestou a prova do Enem, que ele não tinha se formado no ensino fundamental e médio, no ensino médio. Aí ele prestou a prova do Enem, conseguiu se formar e ele ia fazer o curso jurídico, técnico jurídico. Que tem, ele ia fazer o curso de técnico jurídico. Só que aí veio a pandemia e ele não conseguiu concluir. Entendi. Mas, olha, aos 70 anos, ele estava super empolgado, empenhado a voltar a estudar e concluir o ensino médio. E aí, ele falou, vou fazer o curso jurídico para te ajudar. Ai, que orgulho, não deu certo o curso doutora. jurídico porque veio a pandemia, mas foi até o último dia, estava lá comigo. Ai, que bênção, né, doutora? Eu fico feliz de ouvir isso, Fico muito feliz em ter o meu pai, a minha mãe, pessoas extremamente participativas na minha vida.
Minha mãe tá lá todos os dias tomando um cafezinho. Ela mora na zona norte de São Paulo, né? Mas a Lapa é o centro comercial dela ali, né? Sim. Então, quando ela chega na Lapa, vai fazer lá, compra nas lojas. Aí me liga, filha, tô indo aí tomar um café com você. Vem, mãe, vem, tô te esperando. Ai, que bênção, né, doutora? Que ótimo. E o meu escritório é essa extensão do afeto e acolhimento. E eu fico muito feliz com isso. Ah, isso mesmo. Amo pessoas. Doutora, é bom quando a gente chega em determinado momento da vida que a gente olha para trás e a gente tem gratidão, né? E aquela menina que decidiu fazer direito, o que você falaria para ela hoje? Olha, eu vou te falar, eu falaria, siga este caminho porque você acertou. Oh, bênção! Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao universo, sou muito grata à minha família, sou muito grata aos amigos que estão comigo nessa jornada. Eu tenho amigos da advocacia que estão comigo agora na parceria da advocacia, mas que... Eduardo Guedes. Eduardo Guedes é um parceiro meu. Danila e Eduardo Guedes são os meus parceiros da advocacia da vida. O Guedes, ele se formou... Olha isso, ele estudou comigo no 3º ano do ensino fundamental. Caramba! E aí, depois, veio todo o ensino fundamental... estudando juntos. Quando chegou no ensino médio, cada um foi para o seu lado. Quando chegou na faculdade, no 1º ano da faculdade, nós nos encontramos no banco da faculdade. Poxa vida! Hoje ele é meu parceiro no escritório, ele atua na área do direito consumidor lá no escritório. A Danila, esposa dele, é minha amiga de coração e de alma, hoje ela é da área do direito empresarial. E são essas construções, né? Construções, relações humanas que faz a diferença na nossa vida. A doutora Adriana Mantovani, que é a minha sócia hoje no escritório, que divide ali o espaço comigo, se formou comigo na faculdade. Olha que legal. Da faculdade, nós fizemos a nossa pós-graduação juntas e estamos aí nessa jornada da advocacia. Ai, são tantas pessoas que passam pela nossa vida e que faz tanta diferença, né? Sim, sim. E são relações humanas. Eu acho que o direito, sobretudo, que é efetivamente que eu atuo, é isso, né? Relações humanas. Exatamente. Doutora, fica aí o convite para esses 3 advogados participarem aqui do podcast. Maravilha! Que a gente precisa ouvir a história deles, né? Vou já convocá-los. Doutora, você quer passar endereço, telefone, rede social? O que você quer passar pra gente? Vamos lá. Pra gente te achar. Perfeito. O meu Instagram é adv.carinacarvalhar. O meu Instagram hoje, ele tem exatamente toda a questão de conteúdo jurídico ali nas minhas redes sociais, muitas informações sobre os grupos de estudos da Comissão de Direito das Famílias. Então, precisando de qualquer coisa, querendo aí inteirar dentro desse ramo do direito das famílias, direito imobiliário, tá? Minha rede social aí disponível. Eu tô na região da Lapa, meu escritório fica na Rua Antônio Raposo, número 186. Vizinha da doutora e nós não sabíamos, né? O meu é o conjunto 111 da doutora. O meu é o conjunto 21. E é isso, gente. Fico super à disposição. E eu agradeço imensamente, Gláucia, pelo seu convite. Imagina. Foi muito, muito bom estar aqui com você. Foi um prazer. Compartilhar com você essa minha experiência. E aí, agora... nos veremos no escritório para tomar um café Exatamente, juntas daqui e firmar pro uma café. parceria, né? E firmar aí uma parceria. Legal, Gratidão, doutora. viu? Prazer. Gratidão. Muito obrigada. Por te conhecer pessoalmente. Muito obrigada. E por todo esse acolhimento aqui no seu cantinho. O prazer foi todo meu, Obrigada. doutora. Obrigada.